Romanos 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor de um modo digno, à altura, com a honra dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido amparo, porque ela tem sido auxílio de muitos e de mim em particular, e também de mim mesmo. Quantos podem dizer amém? Coloca a mão assim no peito e diga comigo: Senhor, fala comigo e me ensina como viver igual a essa mulher. Amém. Pode sentar no nome do Senhor. E não esquece que nós somos uma igreja pentecostal. Esse culto é de ensino, mas você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir, você pode pular, mas nunca substitua a glorificação verbal pelos aplausos. Faça os dois. Louve com tudo que você tem e pode, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos na segunda terça-feira de março, eu acho. Já falamos sobre 6 personagens do Antigo Testamento que são anônimos e extraordinários gigantes da fé. Falamos de 3 personagens do Novo Testamento. Do Antigo Testamento eu falei de Emã, que é o compositor do Salmo de número 88. Falei de Jabez, o homem que muda o seu destino de dor e sofrimento e se torna o mais ilustre dentre todos os seus irmãos da sua época, da sua geração. E falei de Purá, o amigo indispensável, o amigo de Gideão. Falei também sobre 3 mulheres do Antigo Testamento, deixa eu ver se eu lembro de todas elas. Axa, que possui as fontes inferiores e as fontes superiores a partir de uma postura que ela toma diante do seu pai. Falei também sobre Rispa, a mãe que ficou meses guardando os cadáveres dos seus filhos para que as aves de rapina e os animais, os abutres, não os devorassem, até que Davi autorizasse que eles fossem sepultados. Falamos também da menina cativa, que se tornou a chave da libertação de um comandante que se sentia livre, mas era escravo. Do Novo Testamento eu falei sobre 2 homens já. Malco, o servo do sumo sacerdote, cuja orelha foi arrancada pela espada de Pedro. E falei sobre Epafrodito, de quem Paulo diz, ele não apenas veio trazendo a vossa oferta, mas ele veio como oferta e se entregou em cuidado, em zelo, em amor por mim. Semana passada eu falei aqui da irmã Lídia, empresária, vendedora de púrpura, que trabalhava com a alta corte do mundo antigo, e como ela é atraída a Cristo a partir da pregação do apóstolo Paulo. Hoje, vamos falar de mais uma mulher, Febe. Eu gostaria, porém, antes de falar de Febe, falar do cenário, do contexto do qual Paulo, o apóstolo dos gentios, escreve sobre esta mulher. E vale começar lembrando que a epístola de Paulo aos Romanos é em si mesma um tratado.
Estudiosos chamam esta epístola de carta magna da doutrina e da fé cristã. Alguns denominam esta carta de catedral e enciclopédia do cristianismo, devido à abrangência de temas doutrinários trabalhados, explorados de maneira profunda pelo apóstolo Paulo ao longo dos 16 capítulos. Na verdade, a epístola de Paulo aos Romanos é o que nós chamaríamos de constituição doutrinária do cristianismo. É uma carta doutrinária, reveladora e que organiza os pilares, os fundamentos do pensamento e da fé cristã. De modo que pode-se dizer que a carta de Paulo aos Romanos é a principal de todas as cartas que ele escreveu. Você está me entendendo? Diga amém. Agora observe que nesta carta, o apóstolo Paulo, de maneira incrível, revela a sua humanidade, como em nenhuma outra das que ele escreveu. No capítulo de número 7, por exemplo, Paulo revela o seu conflito pessoal, a sua batalha interior, ao ponto de ele mesmo dizer: os meus membros guerreiam dentro de mim. E o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez em nenhum outro capítulo Paulo revele a sua humanidade de maneira tão clara, de maneira tão desprovida de reservas, como em Romanos capítulo de número 7. Agora, outra vez do capítulo 16, Paulo abre o seu coração. E nesse texto ele manifesta um sentimento de gratidão a alguns irmãos e irmãs que foram cooperadores no seu ministério. Sem sombra de dúvida, este é um dos meus capítulos preferidos da epístola. Por quê? Porque eu vejo outra vez Paulo descendo do, vou chamar de pedestal do apostolado, para revelar os relacionamentos que ele cultivou, e de uma maneira serena, Paulo manifesta para nós que a explicação para o seu ministério ter ido tão longe foram estes relacionamentos que ele teve. Neste capítulo 16, Paulo cita o nome de 27 pessoas, homens e mulheres, que eram teto, amparo, provedores, amigos, guardiães do seu ministério. E aqui a gente já começa a aprender que a vida cristã não se expressa exclusivamente por meio de milagres, pregações extraordinárias. A vida cristã se manifesta por meio de relacionamentos. Aliás, a Bíblia diz de Jesus que ele crescia e se fortalecia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus se relacionava com pessoas. Se tem alguém do seu lado, diz para ele assim: pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Esse capítulo da Bíblia nos revela que alguns milagres não são operados por anjos,
nos revela que alguns milagres não dependem de uma ação direta e sobrenatural de Deus, mas de relacionamentos saudáveis que nós devemos cultivar, porque esses relacionamentos abrirão portas e nos darão condição de avançar naquilo que Deus tem proposto para nós. Então, outra vez, e os pregadores conservadores odeiam isso, não gostam disso, criticam isso, mas eu preciso fazer, até porque aprendi que a repetição é a alma do ensino. Então, de novo, olha para o seu vizinho e diz para ele: invista em relacionamentos. Invista em relacionamentos. Paulo está nos ensinando que nós precisamos de pessoas por perto para nos ajudar. De modo que eu não sei qual é a sua luta, a sua dor, a sua frustração, a sua chateação, mas eu preciso lhe dizer isso: não se isole. Não tente atravessar o deserto sozinho, porque melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro o levanta. E se um sentir frio, o outro o aquece. E o trabalho de dois tem melhor pagamento do que o trabalho de um. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eclesiastes capítulo 7. Tá? Por isso que tem um louvor que diz: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Dá para dizer amém? Agora observe que o Espírito Santo permitiu, mas que permitir inspirou o apóstolo Paulo a dedicar um capítulo inteiro da principal carta doutrinária do Novo Testamento, para nos ensinar sobre a importância dos relacionamentos. Aqui nós vamos aprender no capítulo 16 que a igreja não é um amontoado de gente. A igreja não é uma aglomeração de pessoas de propósitos diferentes, pelo contrário, o conceito bíblico é de que a igreja seja uma família. Uma família. Ou seja, a igreja é uma família, uma comunidade unida pelos laços da fraternidade, movida pelo mesmo propósito, com a mesma meta. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz assim: um só Deus e Pai de todos, e por todos, e em todos. Eu acho que esse versículo afronta a mentalidade religiosa, porque na mentalidade religiosa Deus é pai só meu e padrasto dos outros. Mas Paulo está dizendo que no conceito, na conceituação da teologia cristã, Deus é pai de todos, até daquela pessoa que você não gosta, e por todos, e em todos. Ou seja, a igreja é uma comunidade, repito, unida pelos laços fraternos e movida pelo mesmo propósito. E o momento que a igreja se torna mais forte é quando ela compreende que ela é corpo. Ela é, Paulo chama em Efésios 2, 20 a 22, Paulo chama a igreja de edifício de Deus, construída de forma bem ajustada para a morada de Deus em espírito. Porque eu entendo que Febe é uma gigante da fé, que você talvez nunca tenha ouvido falar, e ela merece ser mencionada, porque Paulo a chama de hospedeira e protetora minha. Os títulos que Paulo atribui a esta mulher são tão nobres e elevados que ela não pode passar desapercebida. Observe que ele abre
o último capítulo da sua principal carta, recomendando esta mulher. Presta atenção, Paulo abre o último capítulo, a última cena desta peça teatral, a última cena deste filme, o último bloco desta novela. Paulo abre com uma recomendação a esta mulher. Ela não pode ser ignorada. Ele vai citar 27, 26 outros nomes, mas abre a lista, não apenas citando a irmã Febe, mas recomendando. Vamos entender algumas coisas dela. Primeiro eu gostaria de falar da origem da irmã Febe. O texto diz que ela mora em Cencreia. É importante entender que Cencreia era uma cidade portuária da Europa. Em Cencreia estava um dos 2 principais portos da Europa no mundo antigo. Cencreia ficava a aproximadamente 14 quilômetros de Corinto. Corinto é um centro comercial. Então em Corinto tem 2 portos. É bom lembrar que Corinto é uma cidade-estado. Corinto era tão importante no mundo antigo que os seus eventos esportivos, religiosos e culturais atraíam pessoas de aproximadamente 1.200 quilômetros distantes da cidade. Estamos falando do mundo antigo. Uma viagem de 1.200 quilômetros demandava semanas de percurso, e Corinto atraía gente de toda aquela região do mundo antigo. O porto de Corinto recebia embarcações comerciais, era a rota comercial da região ocidental, vamos usar essa expressão, do Império, atendendo a Itália e toda a Europa. E o porto de Cencreia era a rota comercial que ligava o mundo oriental ao restante do mundo, de modo que os 2 portos comunicavam-se entre si, controlando a rota comercial do mundo antigo. Todo o comércio do mundo antigo passava por Corinto e por Cencreia. O historiador e filósofo romano Lúcio Apuleio chama o porto de Cencreia de ancoradouro grande e poderoso, que recebia grandes embarcações do mundo inteiro. Note que Cencreia e Corinto, portanto, compõem 2 cidades que formam um centro comercial que movimenta as rotas comerciais do mundo inteiro. Estrabão, filósofo, descreve o porto de Cencreia como um posto extremamente movimentado e que movia as riquezas do mundo oriental. Nessa cidade mora a nossa irmã Febe. Diga comigo, Febe. Quem é ela? Eu acho incrível como a Bíblia esconde tesouros extraordinários. Quero começar pontuando porque Paulo recomenda essa mulher, porque a primeira parte do texto é uma recomendação de Paulo. Os estudiosos acreditam que Febe foi a pessoa que levou a carta de Paulo aos Romanos e fez essa carta chegar nas mãos da igreja em Roma. Vale ressaltar que Roma é a principal cidade do mundo de então, porque é a capital do império. Tá? Então, segunda observação que eu quero destacar aqui é a recomendação do apóstolo Paulo. O que é recomendar? Olha o que ele diz: recomendo-vos.
Ele não está apenas apresentando a irmã Febe, ele está recomendando. E recomendar é avalizar. Recomendar é colocar-se por fiador de alguém. Eu não apenas a apresento, mas digo a vocês que eu me responsabilizo, eu assino por ela. Recomendo-vos a irmã Febe, eu a avalizo. Olha o termo, as duas expressões que ele usa no versículo de número 2, versículo 1. Nossa irmã. Eu não estou recomendando apenas uma cristã. Eu não estou recomendando apenas uma membro da igreja. Ela é nossa irmã. E eu estava observando, estudando um pouco hoje, ao longo do dia, sobre isto para ministrar para vocês. Na igreja primitiva do primeiro século, os laços fraternais eram mais poderosos e mais valorizados do que os laços familiares e os laços de amizade. No segundo século começou uma fase em que esses laços foram empalidecendo, porque em nome da hospitalidade e da solidariedade cristã, começaram a surgir os primeiros cristãos exploradores da boa fé, da boa consciência. É tanto que no tratado cristão do segundo século, já consta que se alguém chegasse para se hospedar na casa de um cristão e ficasse mais de 3 dias, que não fosse considerado um cristão verdadeiro. Porque começaram a surgir aqueles pregadores e profetas e aquilo que a Bíblia chama de falsos apóstolos e de falsos mestres, que chegavam na casa dos irmãos e em nome dessa boa fé se hospedavam e acabavam estabelecendo ali uma morada, abusava da boa vontade daqueles que lhes hospedavam. Mas o apóstolo Paulo ainda está mencionando a irmã Febe como alguém a quem ele recomenda, avaliza, respalda, porque ela é nossa irmã. Olha para a pessoa do seu lado, fala com ele assim: você é meu irmão ou minha irmã. O apóstolo está mencionando isso como, de fato, uma família ligada por laços profundos de amor cristão. O Senhor Jesus nos ensinou algo a esse respeito quando ele estava conversando lá no templo com os mestres da lei, e alguém chegou para ele, Mateus 12:46, por exemplo, alguém chegou para ele e disse: lá fora estão tua mãe e teus irmãos que te esperam. E Jesus disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, senão aquele que fazem a vontade do meu Pai que me enviou? Uma das falhas que nós precisamos corrigir no convívio da igreja cristã do nosso tempo é justamente esse conceito de vida em família. Somos irmãos, congregamos na mesma igreja, nos saudamos com a paz do Senhor, mas é apenas pro forma, é apenas formalidade. É como saudar a pessoa que eu nunca vi numa repartição pública com bom dia. Na verdade, eu saúdo só para abrir a conversa. E nós deveríamos aprender, de fato, a uma vida de irmandade, de fraternidade cristã, de comunidade de Cristo. Vamos corrigir isso. No nosso ambiente, vamos corrigir isso. Se você não perguntou ainda o nome dessa pessoa que está do seu lado ou atrás de você, começa a corrigir, pergunta agora. Eu vou lhe deixar conversar com o vizinho agora. Como é seu nome, irmão? Cuidado que pode ter marido precisando perguntar o nome da mulher. Lembrei agora da história do camarada que recebeu um amigo em casa, e ele com a esposa: meu bem, meu amor, minha pipoca, meu cheiro verde, meu encanto, minha flor,
minha orquídea. Aí o amigo olhou para ele e falou assim: cara, que negócio lindo. Você tem quantos anos de casado? 20. Meu Deus, depois de 20 anos você ainda chama uma mulher assim? Isso é não, meu, que tem 10 anos que eu esqueci o nome dela. Que isso não aconteça na sua vida. Porque tem marido que chama a mulher, a parte assim: oi, irmã. Eu sei que você é crente, espiritual, até a tampa, mas tem um nível de espiritualidade, esse nível de espiritualidade aí é... Eu vou engolir a palavra que veio. Mas vamos lá. Nossa irmã. Segundo, o apóstolo Paulo diz assim: aquela que serve, eu estou recomendando a irmã Febe, porque ela serve a igreja. Nossa irmã que serve. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Então, Paulo está referendando, respaldando. Que coisa linda e gostosa quando você pode referendar alguém. Eu disse aos irmãos aqui que por muitas vezes eu referendei crentes para empregos, para trabalho. E chegou um momento, infelizmente, que eu comecei a ter medo de fazer isso. Por quê? Porque você recomenda o irmão fulano, a irmã fulana, para um trabalho. Quando chega lá, é preguiçoso, rouba produtos da empresa onde trabalha, não respeita a hierarquia, atrasa no trabalho e mente, leva atestado falso. Depois que sai da empresa, processa o patrão, mesmo tendo recebido tudo aquilo que lhe é concedido por direito. Chega um momento que você não sabe se pode recomendar. E isso é lamentável. Eu gostaria que nós, pelo menos na igreja onde eu sou pastor, se isso pudesse ser expandido, proliferado, igual o Covid proliferou, que seja. Mas pelo menos na igreja onde eu sou pastor, que nós resgatemos esse princípio de honra que permite um irmão recomendar o outro. Terceiro destaque que eu quero dar nessa carta. Olha a importância dessa mulher, que eu quero dar nesse texto. Olha a importância dessa mulher e porque eu saí hoje assim, apaixonado e convencido de que ela é uma gigante da fé. Ela é confiável. Óbvio que Paulo não a recomendaria se não confiasse nela. Mas é mais do que isso. É mais do que uma recomendação. Eu disse aos irmãos e vou repetir. Há um consenso entre os estudiosos de que Febe foi a pessoa que levou esta carta para a igreja de Roma. Você não entendeu? Febe é a pessoa que leva o rolo da epístola aos Romanos para a igreja de Roma. Alguns estudiosos acreditam que o texto da epístola aos Romanos foi elaborado numa só tirada de Paulo, como se fosse uma redação. Ele começou e concluiu decodificando os fundamentos da doutrina cristã. Agora note que eu disse no início que essa carta é chamada de carta magna da doutrina cristã. Alguns estudiosos, eu disse, reconhecem essa carta como a enciclopédia do cristianismo, ou como a catedral do cristianismo, ou seja, ela é a principal carta doutrinária da igreja cristã. A viagem de Cencreia para Roma era uma viagem longa e demandava alguns dias. E a irmã Febe recebe a missão de pegar essa carta, guardar na sua túnica e levar
e fazer esta carta chegar à igreja de Roma. E presta atenção numa coisa: Febe estava levando dentro da túnica a reforma protestante. Foi lendo Romanos 1,16 que Lutero despertou para o movimento que resultou na reforma protestante. Febe estava levando na túnica as institutas de Calvino. Febe estava levando na túnica a patrística da fé cristã. Todos os fundamentos doutrinários dos chamados pais da igreja são extraídos da carta aos Romanos. Febe estava levando as aulas dos seminários teológicos. Ai dos professores de teologia sem a epístola de Paulo aos Romanos. Febe estava levando na túnica o futuro da teologia cristã, como disse Augustus Nicodemos. Porque a teologia cristã, os seus fundamentos, as suas bases, os seus elementos mais preciosos são extraídos da dissertação de Paulo aos Romanos. Paulo confiou a esta mulher um tesouro inestimável, tão caro, que não é vendido nas livrarias. Está disponível para quem quiser ter acesso, porque as coisas mais caras não podem ser compradas, elas estão disponíveis para aqueles que desejarem amar e absorver como regra de vida, de prática e de fé. Paulo entregou a esta mulher o pensamento de ouro da sua inspiração. A primeira tiragem do azeite do Getsêmani. Então, o apóstolo Paulo não apenas a recomenda, ele confia nela, de tal modo que ele diz: eu estou lhes recomendando com tamanha confiança, que estou entregando a ela o texto principal da doutrina cristã, decodificada, para que a igreja construa os seus fundamentos a partir daqui. Aí vem uma pergunta: a que nível nós somos confiáveis? Alguém chega e diz assim: pode confiar em mim. É interessante, confiança não se pede, se angaria, se conquista, se adquire. Que níveis de tesouros podem ser confiados a nós? Nós lidamos com coisas tão simples e não as honramos muitas vezes. Será que a irmã Febe, aliás, será que o próprio Paulo sabia a importância que essa carta ganharia na história da igreja cristã? O que eu quero dizer com isso? Que coisas que você não vê a tamanha importância agora, pode ser um tesouro que Deus está colocando na tua mão para abençoar outras pessoas no futuro. Então trate tudo aquilo que vem à sua mão com a nobreza de que é um tesouro de Deus, um voto de confiança que te é entregue. Sejamos confiáveis naquilo que chega para nós. Alguém me entendeu? Diga amém. Então Febe é recomendada por Paulo como nossa irmã, e ela é uma mulher digna de absoluta confiança. Ele entrega para ela a carta magna da inspiração do Espírito Santo no seu coração e na sua vida. Quantas vezes Deus nos entrega tesouros inestimáveis e nós não valorizamos, não honramos. O Senhor nos entrega revelações e nós não as retransmitimos com a fidelidade que é própria daquilo e do valor do que foi recebido. Deus nos entrega dons e muitas vezes brincamos com os dons que Ele nos entrega.
Ele nos usa em profecia, em visão, ou revelação, ou com a palavra da sabedoria, e nós banalizamos isto, quanta gente vendendo o dom que o Espírito Santo lhe concedeu de maneira confiável. E aí muitas vezes não entendemos porque a torneira fecha. Porque a unção parece que já não derrama, goteja. Porque não valorizamos o tesouro que o Senhor colocou em nossa mão. O Senhor te entregou tesouros. Valorize o talento, o dom, a habilidade, a unção, a revelação, a graça, o favor que Deus manifestou em sua vida. Quarta observação que eu quero destacar: essa mulher não é apenas uma mulher que mora num centro comercial, não é apenas uma mulher recomendável, não é apenas uma mulher confiável, ela é serva. Diga comigo, serva. Eu achei extraordinária a forma que Paulo se refere a ela. Vem cá, Romanos 16:1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva. É interessante que na NVI ou NVI está escrito assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Presta atenção, o termo serva aqui não é como nós conhecemos e normalmente dizemos: aquela irmã serve na igreja tal, congrega na igreja tal. Eu sou pastor e coopero na igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras em Feira de Santana. Eu sirvo na igreja Cristianismo Sem Fronteiras em Feira de Santana. O sentido de Paulo não é esse aqui. Não, ele não está falando nossa irmã que congrega na igreja tal. O termo aqui é: recomendo-lhes a irmã Febe, serva. Uma tradução literal poderia ser: Febe a serva. Paulo está destacando não apenas o fato de que ela congrega, mas que ela se posiciona como a serva da igreja. Ou seja, sempre que há serviço, a irmã Febe é a pessoa primeira a chegar. Ela é a serva da igreja. Alguém para quem nunca há dificuldade de servir. E eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho quem é ela, para você entender o quanto isso é grande. Eu lhes recomendo a irmã Febe, a serva da igreja. Pergunta para a pessoa do seu lado: você é o servo? Ou você é apenas servo? É diferente. O servo, a serva, é aquele, é aquela que está sempre pronto. Tem o dom de serviço, o dom de socorro, o dom de ministro. É interessante que o termo grego que Paulo usa aqui é diáconos, que é o termo que define a palavra diácono. Mas é interessante também observar que a expressão diáconos aqui não é usada como ofício. Ela não é diáconos ou diaconisa por ofício. Ela é diáconos, diaconiza por disposição. A questão aqui não é posicional, não é de título. A questão aqui é de essência. A questão aqui é de disposição. Ou seja, para servir não precisa do título, não precisa da posição, só precisa da essência, vontade de servir. Eu lembro que quando eu fui indicado para a ordenação pastoral, pastor João Evangelista, porque tenho assim um amor, um respeito muito grande, é um senhor já com seus 90 anos hoje. E a minha ordenação pastoral foi reprovada no plenário da convenção,
porque eu não tinha o diploma teológico. Eu já havia concluído o meu curso teológico. A faculdade mandou na época um telegrama, 2 faxes. Na época não tinha scanner. Eu sou antigo, irmão. Não tinha um negócio de escanear, mandar em PDF, nada disso. Então mandou um telegrama, 2 scanners, 2 faxes. Com o meu histórico, com as minhas notas, eu concluí o curso com notas louváveis, mas precisava do bendito do diploma. E sabe por que eu não tinha o diploma? Porque eu não tive dinheiro para pagar a taxa do diploma, que eram 96 URVs. Quem lembra do URV? A irmã fez assim, não é do meu tempo. Eu não pude pagar os 96 URVs para o diploma. E quando foi reprovada a minha ordenação, o pastor João Evangelista saiu do plenário chateado. Meu pai saiu triste. E eu encontrei com eles no corredor e disse para eles: tranquilo, deixa para o ano que vem. O que eu vou fazer como pastor, eu já fazia como diácono. Vou continuar fazendo como presbítero. Não altera a minha disposição de fazer. E acabou ficando para o ano seguinte, realmente. Entenda isso. Servir não está relacionado a título, posição, credencial, carteirinha. Servir está relacionado a essência, disposição, espírito, vontade. Em nome de Jesus, sirva. Toda oportunidade que vier para servir, sirva. E aquele que é Senhor dos que servem, está vendo e recompensa segundo a sua benignidade e misericórdia. Febe a serva. Quinto lugar, o que mais destacar na irmã Febe? Ela é uma mulher influente. Vou usar essa expressão para falar dela como hospitaleira e protetora. Agora preste atenção. Os governos daquele tempo enviavam funcionários para cuidar dos seus cidadãos em outras nações ou em nações estrangeiras. Era o mesmo modelo, ou modelo primitivo de diplomacia, como nós conhecemos hoje. A irmã Febe é grega, mas ela mora em Cencreia e está indo para Roma, capital do império. Alguns estudiosos defendem que Febe era uma funcionária do governo para defender os cidadãos gregos espalhados no Império Romano. Ela era uma espécie de diplomata, cuidando dos interesses dos seus co-cidadãos no Império Romano. É possível que a sua ida a Roma fosse numa missão governamental, numa missão oficial. Veja que se trata de uma mulher de importância elevada no cenário do seu tempo. Agora, olha o que Paulo diz dela no versículo 2. Recebam-na com honra digna dos santos, e a ajudeis em tudo que precisar, de que vós necessitar, deem a ela o acesso que ela precisar. Ele diz, porque ela tem sido protetora. Algumas versões dizem abrigo, outras dizem hospedado. Ela tem hospedado. O termo original grego é patrona, protetora. Não é hospedar apenas para oferecer um quarto, uma cama, uma mesa e um copo de água. É alguém que recebia os cristãos que estavam com problemas com o governo,
com o império, ela recebia, assumia a tutela, se tornava escudo e os guardava, os defendia, cuidava da documentação de imigração desses irmãos, respaldava esses irmãos diante das autoridades, ia com eles às audiências. E Paulo diz: ela tem feito isso por muitos, inclusive por mim. Paulo chegou a Roma na sua terceira viagem missionária. Aqui ainda se tratará da segunda. Ele está mandando uma carta para a igreja de Roma, porque ele quer fazer de Roma uma base para ir evangelizar a Europa, a Espanha. Mas quando Paulo chega a Roma como prisioneiro, a Bíblia diz que o imperador deu a Paulo o privilégio de ser um prisioneiro domiciliar. Ele ficou em casa durante mais de 3 anos, com direito a receber visita dos irmãos e dos membros da igreja. É possível que a irmã Febe tenha sido a pessoa que interviu e conseguiu esse privilégio para o apóstolo Paulo, por causa da influência política, jurídica que ela tem na corte do império. Ela é protetora, patrona, aquela que cuida de muitos. E ele diz: e de mim em particular. Agora observe, essa colocação de Paulo, para a gente concluir, entre outras coisas, revela pelo menos 2 aspectos do apóstolo Paulo que a gente não pode ignorar. A sua humildade de reconhecer que ele tem a ajuda de pessoas como Febe, Epafrodito e outros que respaldam a sua vida. E nesse capítulo ele cita outras 27 pessoas. Segundo, essa citação de Paulo e o reconhecimento que ele dá à irmã Febe, e o que falamos semana passada, a irmã Lídia, por exemplo, desconstrói o argumento do movimento, da mentalidade e do pensamento feminista de que Paulo é um machista e de que a Bíblia é um livro machista. Olha o título que Paulo dá a essa mulher: irmã Febe, minha patrona, protetora, que cuida de mim. Me responde se um machista se referiria naquele tempo a uma mulher com essa expressão. Ou seja, é um conceito equivocadíssimo esse raciocínio. Tu dis mon nom, ça allume la pièce. J'ai le cœur qui cogne à chaque message. Je fais semblant d'être fort, mais je le sais. Dès que tu ris, tout revient sur mon visage. Et ça tourne, tourne encore dans mes mains, dans mon corps. Je veux garder l'élan avant que tout me glisse entre les doigts. Cœur en boucle, quand tu passes tout me secoue. Cœur en boucle, je retombe toujours sur nous. Cœur en boucle, et je veux rester là, juste là. Quand tu me regardes comme ça, quand tu me regardes. Tu dis mon nom, ça allume la pièce. J'ai le cœur qui cogne à chaque message. Je fais semblant d'être fort, mais je le sais. Dès que tu ris, tout revient sur mon visage. Et ça tourne, tourne encore dans mes mains, dans mon corps. Je veux garder l'élan avant que tout me glisse entre les doigts. Cœur en boucle, quand tu passes tout me secoue. Cœur en boucle, je retombe toujours sur nous. Cœur en boucle, et je veux rester là, juste là. Quand tu me regardes comme ça, quand tu me regardes. Tu dis mon nom, ça allume la pièce. J'ai le cœur qui cogne à chaque message. Je fais semblant d'être fort, mais je le sais. Dès que tu ris, tout revient sur mon visage. Et ça tourne, tourne encore
Je veux garder l'élan avant que tout me glisse entre les doigts. Cœur en boucle, quand tu passes tout me secoue. Cœur en boucle, je retombe toujours sur nous. Cœur en boucle, et je veux rester là, juste là. Quand tu me regardes comme ça, quand tu me regardes. Tu dis mon nom, ça allume la pièce. J'ai le cœur qui cogne à chaque message. Je fais semblant d'être fort, mais je le sais. Dès que tu ris, tout revient sur mon visage. Et ça tourne encore dans mes mains, dans mon corps. Je veux garder l'élan avant que tout me... Raciocínio de que a Bíblia é um livro machista, na verdade, o cristianismo, porque um dos pensamentos do movimento feminista é de erradicar o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião machista. Que pobre pensamento. O cristianismo resgatou a posição da mulher na história. Na Roma antiga, as mulheres eram vistas apenas como máquina de reprodução, e alguns pensadores até as personificavam como a personificação do demônio. No judaísmo antigo, a mulher era apenas objeto utilizado para procriação. Na Grécia antiga, quando um homem morria, a sua esposa era sepultada viva do seu lado, porque ela era considerada propriedade exclusiva do marido. No cristianismo, o Deus eterno, que no plano perfeito decide se humanizar, decide por soberania nascer de uma mulher. Ele não veio como Superman, numa cápsula encontrada em alguma cratera do planeta. Ele vem de uma mulher. Seus primeiros movimentos como humano é no útero materno. Seu primeiro choro é acalentado por uma mulher. O Deus eterno acalentado no colo de uma camponesa. O Deus perfeito, cuja terra é o tablado onde ele descansa os pés, decide amamentar no seio de uma mulher. Seus primeiros passos foram ensinados por uma mulher. E quando ele começa o seu ministério, as mulheres lhe serviam. As principais verdades do Evangelho pronunciadas por Jesus, os diálogos mais extraordinários, foram com mulheres. Leia a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Que extraordinário. Veja o tratamento de Jesus com a mulher Ciro-fenícia. Olha as lições que ele partilha a partir da experiência com a mulher pecadora, que prostra aos seus pés, lavando os seus pés com lágrimas e enxugando com os cabelos. Olha as lições extraordinárias que ele nos dá a partir da amizade com Marta e com Maria. Não tem um diálogo de Jesus com Lázaro na Bíblia. Lázaro aparece quando morre, Jesus chega lá para ressurgi-lo. Todo o diálogo é com Marta e Maria. Veja Jesus indo para o Calvário, e como ele para conversar com as mulheres que choravam por causa do seu sofrimento. Acreditem, não foi planejado coincidir a pregação com o Dia da Mulher. Não foi planejado. Ele vira para elas e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai por vós mesmas.
Veja como a Bíblia relata que enquanto ele está na cruz, os apóstolos fugiram. Pedro lhe negou. Marcos correu enrolado num lençol. Mas Mateus 27 diz que as mulheres estavam ao longe, olhando para ele e batendo no peito, chorando. Antes de render-se à morte, ele olha para um homem que está ao lado da cruz, João, o único que estava lá, e disse: filho. E se dirige a Maria e diz: eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho, porque ela permaneceu lá todo o tempo. Note que quando ele ressuscita, quem está indo ao túmulo para embalsamar o seu corpo são as mulheres. E elas estão perguntando: quem nos removerá a pedra? Havia uma ordem de soldados guardando o túmulo. E quando elas chegam, tem um anjo com aparência de relâmpago, em pé sobre a pedra. E quando elas veem o túmulo vazio e se assustam, o anjo diz: a quem buscais? Ao que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A primeira notícia da ressurreição foi dada a elas, e elas se tornam as primeiras emissárias. Voltam correndo para Jerusalém. Valnice Milhomens diz que Jesus quis que primeiro as mulheres soubessem da sua ressurreição, segundo essa expressão, porque ele sabia que elas não iam guardar o segredo, elas iam sair contando. E quando elas voltam para Jerusalém correndo e chegam lá no cenáculo e dizem: olha, nós fomos lá, mas o túmulo está vazio. Uma mulher ficou chorando no jardim, e de repente ela encontra um homem, e ela pensa que é o jardineiro, e ela diz: se você roubou o corpo do meu mestre, dize-me onde o puseste. Olha que amor, que serenidade, que graça. E o jardineiro olha para ela e faz assim: Miriam, Marian ou Maria. Ela reconhece a voz, não reconheceu a fisionomia, mas reconheceu a voz. E quando ela reconhece a voz, ela cai prostrada aos seus pés e grita: Rabi, Rabuni, Rabuni, mestre, meu mestre, meu bom mestre. E me parece que ela corre para abraçar os seus pés. E quando ela corre para abraçar os seus pés, parece-me que ele recua e diz: não me toca, Maria, porque eu ainda não subi para o Pai. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: você não pode me tocar agora, mas chegará o dia que aqueles que creem em mim e na minha ressurreição estarão tão perto que poderão me tocar. Fica de pé, por favor. É Maria Madalena que vai dar um recado a Pedro. Quem é Pedro? Aquele que se torna um dos principais dos apóstolos, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, o homem que recebeu a chave do reino, foi quem pregou primeiro para
Os judeus, depois de Pentecostes, foi quem primeiro pregou para os gentios em Atos 10, na casa de Cornélio. Mas Pedro, nesse momento, está meio desviado, está frio na fé, negou Jesus, está sem saber o que fazer da vida, já se revoltou, se mandou para Galileia. Como assim? Pedro chega lá e diz: gente, é o seguinte, morreu. Não era o que a gente queria, mas infelizmente mataram Jesus. Fazer o que, né? Vamos todo mundo voltar para o que a gente fazia antes. Eu mesmo vou pescar. É o que eu sabia fazer. Aí quando Jesus encontra com Maria Madalena, Marcos 15, diz assim: Maria, vai, dize aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Só que nesse ínterim, as outras mulheres já chegaram lá em Jerusalém e já disseram: o túmulo está vazio e Jesus está vivo. João 20, Pedro e João partiram correndo de lá para cá, para ver se é verdade. Só que no meio da corrida, eu não sei se João era mais novo do que Pedro, ou se Pedro era mais pesado do que João. Eu só sei que no meio da corrida, Pedro reduziu. Aí a memória veio, o galo cantou de novo na memória de Pedro. Já que ele está vivo, como é que eu vou encarar ele? Porque Pedro sabia, que Jesus sabia que ele o negou. É só ler Lucas. Quando Pedro negou a terceira vez, a Bíblia diz que Jesus virou-se e olhou para Pedro. O olhar do Salvador encontrou o olhar do pescador. E foi nesse momento que Pedro saiu para chorar. Como é que eu vou encarar Jesus agora? João da frente chega, vê o túmulo vazio. E João sai, dá uma olhada para ver se encontra algum vestígio. Volta, entra de novo. E a Bíblia diz que João viu o lençol dobrado e o lenço pendurado. Aí Pedro chegou. E aí Pedro: João, é verdade mesmo? Pedro, não tem explicação, mas o túmulo está vazio. Bem que ele disse que no terceiro dia ele ia levantar. Aí chega Maria Madalena, diz: eu encontrei com ele. Conta! Ele disse para ir todo mundo para Galileia, que lá ele vai conversar com a gente e vai dar todas as explicações. Irmão Pedro, Jesus mandou dizer para o irmão diretamente que o irmão não pode faltar nessa reunião. Jesus estava dando um recado a Pedro. Eu sei que você pisou fora, me negou, mas Pedrão, eu não abro mão de você. Você faz parte do meu plano. Não mudou nada. Quem foi a pessoa que levou o recado? Uma mulher. Você vem me dizer que a Bíblia é machista? Ah, me ajude. A irmã Febe. É, entre outras coisas, uma revelação clara de que Paulo defende o papel e o ministério da mulher no cenário cristão. Não necessariamente como posição, mas como essência, como disposição de servir. Mulheres que me ouvem nesta casa, no campus online, que me ouvirão depois, em nome de Jesus, deixa Deus lhe usar como patrona, como mãe espiritual, como aquela que zela pela alma dos que servem. Deixa Deus te usar para cuidar daqueles a quem Ele fizer transitar na sua história como apóstolos da fé,
Não estamos falando daqueles que, como eu disse, se tornam abusadores da generosidade cristã, da solidariedade cristã. Mas o Senhor vos levantou como úteros espirituais para gerar filhos, para alimentar espiritualmente os novos na fé. Hoje à tarde, inclusive, eu desejei e falei com Deus: levanta mulheres para o discipulado da igreja, que elas se tornem discipuladoras apaixonadas pela fundamentação cristã daqueles que se convertem ao Senhor. Que nós entendamos isto. Eu quero orar contigo agora, irmão e irmã. Quero abençoar a sua vida a partir da palavra. Você pode dar um brado de glória a Deus, aplaudindo, glorificando ao Senhor. Você que está em casa, louve a Deus. Glória, glória. Porque Ele sempre vai usar pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Senta um pouquinho, por favor.